Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro semanal, do seu Bíblia Descomplicada, onde nós estamos vindo nas últimas semanas tratando de despertar o interesse pela Palavra de Deus, buscando trazer maneiras de que você possa se sentir feliz e alegre ao estudar a Palavra de Deus, vendo que ela não é tão complicada, como a gente muitas vezes imagina. Nós queremos pedir para você curtir o canal, dizer também que não esquecemos dos brindes que prometemos, o guia de estudos, o livro A Única Esperança e um exemplar da Palavra de Deus. Mas o primeiro passo que nós queremos dar é atingir pelo menos 50 assinaturas no nosso canal, Então, indique o nosso canal para amigos. Se você ainda não curtiu também, vá lá, curta o nosso canal para que a gente possa atingir esse número e então a gente vai estar dando maiores dicas para você estar participando aí desse sorteio e recebendo esse brinde, que a gente está ansiosíssimo para te entregar, para que você possa então estar acompanhando da melhor maneira possível a Palavra de Deus e conhecendo mais esse Deus maravilhoso que nós temos, Como não dá para a gente estudar a Palavra de Deus sem falar com Ele, sem a sua orientação, vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade de podermos buscar a Ti. Reconhecemos as nossas falhas e pedimos perdão, mas queremos também ser transformados, porque se não formos novas criaturas, como é que poderemos dar o testemunho que tanto necessitamos dar, a fim de que outras pessoas possam ter um encontro contigo e possam também acreditar que a mudança é possível e que a vida pode sim ser diferente. O Senhor nos criou para o melhor e o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida de alegria, de paz, de companheirismo, de vitórias. E é por isso que nós aguardamos em Ti. Abençoa-nos agora com a presença do Teu Santo Espírito, pois ao abrir a Tua Palavra, nós precisamos da Tua orientação. Venha estar conosco, abençoe a cada um que está acompanhando este canal. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, agora que nós já sabemos como o mal chegou à Terra, com a expulsão de Satanás do céu, nós podemos afirmar com certeza que o verdadeiro responsável pelo mal que habita o nosso planeta é o inimigo de Deus. Assim como está escrito lá em Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse 12, verso 9, nos diz que Satanás foi expulso do céu, e por isso veio rodear e tentar a terra. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, Satanás passou então a tentar destruir a maravilha que Deus havia feito. Assim como ele seduziu uma terça parte dos anjos do céu, agora ele também quis e conseguiu seduzir o planeta Terra e o homem recém-criado. Só para a gente recordar um pouquinho, lembra que no primeiro vídeo nós estudamos a Bíblia, que é a Palavra de Deus, entendemos que ela é a Palavra de Deus, o que a Bíblia fala de si mesma. No segundo, a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus, mostrando a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Como é que Deus deseja que o homem vive e o que Ele planejou para o homem. No terceiro, a gente viu as versões da Bíblia em português, que são muitas versões, às vezes as pessoas se confundem, Como é que é? A Bíblia é uma só? Por que cada Bíblia diz uma coisa? Será que realmente elas dizem? Comparamos alguns textos de várias versões e vimos que as palavras usadas são diferentes no linguajar, no falar, mas não na intenção daquilo que a Palavra de Deus quer nos dizer, porque ela é uma mensagem vinda do céu. Depois estudamos a criação do homem e os princípios estabelecidos por Deus, Em seguida tivemos um vídeo extra, que é a Bíblia e o tempo. E no último nós vimos quem é o inimigo de Deus,
e porque nós estamos, agora então nós estamos chegando no mal que assola a terra, já que o inimigo de Deus está aqui conosco, né, querendo nos ver cair, querendo entristecer o nosso Criador. Porque tudo que Deus deseja é nos ver felizes e alegres e vivendo a vida conforme Ele planejou. Mas o inimigo de Deus quer causar tristeza ao coração de Deus, destruindo a humanidade, então, e seus princípios. Com a derrota de Lúcifer no céu, ele então sai a tentar o planeta recém-criado e transferiu a desobediência para cá. Assim como ele havia arrastado uma terça parte dos anjos, agora ele seduz também o planeta Terra. Juntando tudo, podemos afirmar que o pecado é o quê? A transgressão da lei. Tudo que nós vimos, o que é a Bíblia, né? O que a Bíblia diz, o que ela pede, o que Deus espera de nós. E quando a gente vê, a gente começa a entender então, através da palavra de Deus, que não fazer a vontade de Deus é justamente o pecar. Porque Deus quer o melhor, Deus planejou o melhor. E quando a gente não faz a vontade dele, a gente acaba entrando em pecado, porque estamos em desacordo com a vontade dele. Então pecado é a transgressão da lei. E é a Bíblia que nos diz isso. No Evangelho de 1 João está lá um pouquinho antes de Apocalipse. Se você abriu a sua Bíblia em Apocalipse, é só voltar um pouquinho. Nós temos o livro de Judas e antes de Judas, 1º, 2º e 3º João. Primeiro livro de João, capítulo 3, verso 4. Ele vai dizer, né, exatamente isso. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E de fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, com base nisso, vamos nos fazer uma pergunta. Quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado, né? Duas perguntas aqui para a gente responder. Quantos são pecadores? Será que eu sou bonzinho e por isso não sou pecador? Porque eu faço tudo certinho? Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, eu não engano. Então eu não sou pecador porque eu cumpro tudo isso. Será que é assim que funciona? Exatamente, o plano de Satanás é exatamente tentar nos enganar dessa forma, né? Ele quer que a gente acredite que nós não cometemos pecado. Lembra no jardim do Éden? Né? A serpente, então, o animal mais astuto, ele chega para a mulher e diz o quê? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, lá em Gênesis 3, de 1 a 6, versos de 1 a 6. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí a serpente diz o que a mulher? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento ou conhecimento, então ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então aqui a gente está recordando um pouquinho o que Satanás fez lá para poder seduzir Adão e Eva, porque lembra que anteriormente nós lemos o que em 1 João? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e de fato o pecado é a transgressão da lei. Muitos pensam que era o que estava ali na árvore, o fruto em si que era o pecado, mas não, ela estava reservada, como já falamos anteriormente. Era uma reserva que Deus havia feito a fim de representar o respeito. E transgredindo, então, desobedecendo a Deus, a gente foi lá e transgrediu aquela lei que Deus havia colocado. Dessa árvore aqui vocês não comam. Tem todas as outras. Mas o homem foi lá e transgrediu, né? E
Ainda continuando, nós vemos aqui em Romanos 5:12 e 6:23. Lembra que eu perguntei lá, eram duas perguntas, né? Quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? Agora é Paulo quem vai nos dar essa resposta em Romanos. Olha que interessante, o livro de Romanos, né? Capítulo 5, verso 12 e 6:23. Né? O livro de Romanos está depois do livro de Atos, que se encontra depois dos Evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos 5, 12 e 6:23, nós encontramos a seguinte passagem. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, olha só, entrou o pecado e a consequência do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então não há um pecador, outro pecador, alguém que peca e outro que é perfeito, né? O pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, e de Adão foi transferido a toda a humanidade, porque todos somos filhos de Adão. E assim como os nossos primeiros pais, nós herdamos a consequência do pecado, que é viver nesse mundo dessa maneira, e o nosso encontro marcado com a morte natural, essa morte aqui na terra, a morte da carne, né? E Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, como eu acabei de dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, como o pecado entrou através de um homem no mundo, mas Deus providenciou a salvação através de Cristo Jesus, assim como por um homem o pecado entrou, por um homem também veio a salvação. Mas aqui nós vemos que o salário do pecado é a morte, né? E que essa morte, que o pecado então passou a todos os homens. Tem uma coisa que eu gosto muito de observar, que é o agir de Deus. Logo após o pecado, como Pai amoroso que Deus não abandona o homem e também não chega acusando o homem de ter errado, ele faz o oposto, né? Ele chega procurando por seus filhos, Adão e Eva, mesmo sabendo onde eles estavam e também o que eles tinham feito. Você acha que Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Deus onipotente, onisciente, onipresente, conhecedor de todas as coisas, no momento em que Eva tomou do fruto e comeu, Deus sabia que ela havia feito. Mas o livre-arbítrio era exatamente isso que Satanás acusa a Deus, de que Deus não permite que nós façamos a nossa vontade, né? E ali então estava o exemplo da obediência, aquele fruto, e também a oportunidade de desobedecer se assim fosse a vontade do homem, e Deus respeitou isso, né? E vai até seus filhos amados. E mesmo sabendo tudo o que tinha acontecido, Deus pergunta a eles o quê? Né? Adão, onde estás? Aí Adão tinha se escondido, lembra? Lá em Gênesis, após o pecado, Adão tinha se escondido. Ele diz que teve vergonha porque estava nu. E Deus pergunta então, por quem te disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore que eu disse para você não comer? Então Deus ali naquele momento está dando ao homem uma oportunidade de assumir, de se mostrar, mas o homem prefere se esconder. Inclusive Adão coloca a culpa em Eva, né? Que é uma coisa que a gente faz muito. A mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, ela me incentivou a errar. Ele não assume a sua responsabilidade, né? Comi do fruto, né? Ele diz, a mulher que o Senhor me deu, quer dizer, quem deu a mulher foi o Senhor me deu a mulher e a mulher me trouxe do fruto. E aí, né, já viu, quem manda é ela, né? Então, Adão vai lá e transfere o seu principado neste mundo para Satanás através da desobediência. E agora, com a natureza humana corrompida, a atitude do homem então muda. Davi declara isso de uma maneira esplêndida no Salmo 51, verso 5. Ele mostra a natureza humana, né? Ele diz assim no verso 5 do capítulo 51 de Salmo: eis que em iniquidade fui formado,
e em pecado me concebeu a minha mãe. Parece que Davi está dando uma desculpa, né? Eu cometo pecado porque na iniquidade eu fui formado e minha mãe me concebeu em pecado. Mas aqui ele quis dizer isso por quê? Porque ele faz parte da humanidade. A humanidade está na carne e na carne está o pecado. Essa situação aqui Davi estava vivendo quando ele havia recebido a advertência do profeta Natã com relação a Betseba. Então Davi cai em si e aí ele declara desta forma que o pecado faz parte da carne dele, né? E que a gente vai ver mais adiante, Paulo também fala sobre isso, né? Aliás, mais adiante não, nós já falamos aqui, né, sobre essa situação, as duas situações em Romanos, né? Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e passou a todos os outros. Então era isso que Davi estava dizendo aqui com relação à situação dele de Betseba, tá? Perdoe o lapso, mas o que Davi estava dizendo era exatamente isso, né? Estou na carne, sou homem, o pecado está na terra e por isso a gente age dessa maneira. Contudo, há um novo engano e tem sido difundido muito entre os homens, que é a salvação pelas obras, crendo que suas ações os livram de pagar o preço que o pecado cobra. Nós devíamos ter no coração o que Davi diz no Salmo 51, mesmo Salmo, só que no verso 3, um pouquinho antes, na mesma situação, Davi fala algo importantíssimo ali. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quer dizer, eu vejo o que eu faço, eu sei o que eu faço, eu sei quais são os meus erros, né? Apesar de estarem na minha carne. O meu pecado me é mostrado. Mas ao invés disso, o homem passou a crer que não tem pecado. É um erro não acreditar que não tem pecado e que não faz nada de errado. Então isso torna a palavra de Deus uma mentira. Porque se a palavra de Deus diz que todos pecamos, todos somos pecadores. Por um homem o pecado entrou no mundo e assim todos nós nos tornamos pecadores. Se eu alego que não sou pecador, eu digo que Deus está mentindo. Eu não aceito o julgamento divino e torno sem validade o sacrifício de Cristo. Porque se Cristo se sacrificou para salvar o pecador, mas não há pecado no ser humano, qual a utilidade então do sacrifício de Jesus com relação à humanidade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa maneira de pensar. A verdadeira religião é fazer o bem, né? A verdadeira religião é fazer as coisas de maneira que todo mundo se sinta bem, se sinta feliz, é deixar aquele que eu não gosto de lado, não me envolver com ele, não ter estresse, não ter problema e dormir tranquilo. Mas não é bem assim, né? Esse é o papel de Cristo, transformar as coisas, transformar as pessoas. E quando você foge disso, você acaba fugindo também da responsabilidade diante de Cristo, diante de Deus e também da oportunidade de aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. A coisa não é muito simples, ela é um pouco complicada. Vamos voltar lá em Romanos agora, capítulo 7, do verso 14 ao 18. Olha o que Paulo diz e como a carne e a vida espiritual, a vida em Deus, são complicadas de se separarem, né? Paulo diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Olha Paulo falando a diferença. A lei é espiritual porque a lei está em Deus, ela nasceu em Deus e ela é o próprio Deus. Então a vontade de Deus é revelada na lei e é a lei quem aponta ao pecado, né? E eu estou na carne porque fui vendido à escravidão do pecado. Quando Adão come do fruto desobedecendo a Deus, ele vendeu a humanidade a Satanás. Então, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu ajo de uma forma, mas não consigo entender o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim
o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quando eu faço aquilo que eu não quero, eu estou de acordo com a lei que é boa, consinto com ela. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, quando eu não faço aquilo que não quero, também o erro, né? O pecado que habita em mim que me faz errar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu quero o bem, mas não consigo fazê-lo. Tá? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse é o que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado. Então, se você está lutando contra a carne, lutando contra o pecado, e mesmo assim as coisas não acontecem como você quer, você não consegue ser aquela pessoa que você é inspirado a ser, que você enxerga ela através do Espírito Santo, você enxerga quem você deveria ser, mas você não consegue, então é o pecado que faz isso com você. Né? Então, sim, o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A lei mostra para mim que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, quando eu me coloco em oração, quando eu dobro os meus joelhos e me coloco diante de Deus e me arrependo de tudo aquilo que está acontecendo de ruim, que eu faço de mal, mesmo não querendo, eu estou, eu sinto prazer na lei de Deus, estou de acordo com a lei de Deus, mas as minhas ações no cotidiano, elas não condizem com essa lei, né? Então, olha que conflito grande. O próprio Paulo, que viveu tudo que viveu, né, perseguidor de cristãos, depois se arrependeu, teve um encontro com Cristo, o próprio Cristo encontrou com ele, e a sua vida foi transformada. Então tinha uma visão maior de tudo, porque as cartas de Paulo são maravilhosas. Ainda assim traz um texto desse de uma compreensão assim, vamos dizer, de uma psicologia complicada, reversa, né? Tudo aquilo que eu não quero é o que eu faço, aquilo que eu gostaria de fazer eu não consigo, e eu sei que eu sou levado ao erro pela carne, mas não consigo me livrar da carne, não consigo viver no espírito, né? Então aqui há um conflito muito grande nesse texto de Paulo. E imagina para nós que não conhecemos a palavra. Paulo era um estudioso. Quando Paulo perseguiu cristãos, ele perseguiu cristãos sendo um grande judeu. Paulo tinha dupla cidadania, Paulo era judeu e romano. Então ele tinha um poder muito grande. Conhecedor, estudou nas escolas gregas, né? Além de conhecer todo o Império Romano, ainda conhecia também a maneira de pensar dos gregos, que eram grandes filósofos, e foi transformado pelo poder do Espírito Santo e a presença do próprio Cristo. E ainda assim nos escreve um texto desse, né? Então quem sou eu no meio dessa luta toda? Não é fácil, né? Aí quando a gente começa a pensar em pessoas corretas, quando a gente começa a pensar em pessoas que acreditam que conseguem viver diferente daquilo que Paulo acabou de dizer para nós ali, eu gosto de pensar na passagem de Lucas 18, do jovem rico, né? O jovem rico, para mim, eu tiro muitas lições da vida do jovem rico. E confesso a você que nesse estudo em especial, eu pude fazer uma observação de algo que eu não havia pensado e percebido até hoje, né? Vamos ler e eu já explico para você o que eu acabei compreendendo aqui, percebendo aqui. Certo líder judeu indagou-lhe, né? O jovem rico perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: contudo,
algo ainda te falta. Vende tudo que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois ele era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar por um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Jesus lhes asseverou, respondeu com firmeza, tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Tudo o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem é o seguinte: Jesus questiona o jovem rico a respeito dos mandamentos, a parte que diz respeito ao relacionamento do ser humano, de um com o outro, Jesus pergunta a ele se ele honra pai e mãe, se ele adultera, se ele não mata, não furta, não dá falso testemunho, e ele diz que obedecia tudo isso desde a adolescência. Sendo um judeu, era claro que ele guardava o sábado, era claro que ele não tomava o nome de Deus em vão, era claro que ele não tinha outros deuses diante dele, não fazia imagens de escultura para adorar, Então, ele conhecia o verdadeiro Deus, ele adorava a Deus acima das coisas, isso aparentemente. Mas olha que interessante, Jesus questiona com ele os mandamentos que dizem respeito ao ser humano. Mas na hora que Jesus fala para ele vender tudo que ele tem e doar aos pobres, ele coloca em xeque a situação de que quem é o seu verdadeiro Deus? Você não tem imagem, você guarda o sábado e você não toma o nome de Deus em vão, mas você adora o que você tem. Abrir mão de toda a sua riqueza era o que iria deixar o jovem rico em situação difícil e torná-lo inapto ao reino dos céus. Vejam bem, aquilo que dizia respeito a Deus era mais difícil para aquele jovem que aparentemente, socialmente, tinha uma vida perfeita. Ele não era pecador segundo a sua aparência, mas o seu coração estava ligado às riquezas deste mundo. Seu coração estava ligado às coisas que pertencem a este mundo. Tanto que Jesus diz: vende tudo que tem e lhe será dado um tesouro no céu. Praticamente uma troca, Mas ele não podia abrir mão de tudo que ele tinha na terra. E você precisa abrir mão de alguma coisa? Precisa abrir mão do tempo que você não gasta estudando a Bíblia? Precisa se deleitar mais nas coisas do céu para sentir o desejo então de estar com Cristo morando nas mansões celestiais? O que nós precisamos, o que nós realmente almejamos. Eu tenho falado incessantemente em todos os vídeos sobre a pessoa do inimigo de Deus, sobre suas artimanhas, porque o que falamos de religião hoje em dia é quase falso. Nós vivemos praticamente uma falsa religião, uma religião onde a bondade é o que importa, onde as suas atitudes para com o bem é que importa. Mas não é essa religião que Deus espera de nós. Os 10 mandamentos começam com os mandamentos que dizem respeito a Deus em primeiro lugar. Nós só conseguiremos cumprir o que diz respeito ao próximo se cumprirmos primeiramente o que diz respeito a Deus. Porque é o nosso relacionamento com Deus que nos transforma na pessoa que devemos ser para com o outro.
tenho condição de entender isso e de assimilar essa mensagem, que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar para que todas as outras coisas aconteçam então em minha vida. Quando Jesus questiona esse jovem a respeito do seu relacionamento com o outro, estava tudo perfeito, mas abrir mão de algo que me trazia alegria e felicidade para estar com Deus vivo, me é muito complicado e muito difícil. Por isso eu quero pedir a Deus que possa quebrantar os nossos corações de maneira suave, porque às vezes Deus também machuca quando é preciso e quando nós desejamos. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você neste momento possa entregar a sua vida a Deus e que nós possamos nos regozijar na companhia do nosso Senhor e agradecer a oportunidade de poder estudar essa palavra e receber a orientação para assim alcançarmos as mansões celestiais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu não conheço a vida de quem está assistindo a este vídeo, Senhor. Eu não sei quais são os problemas que afligem as casas nas quais esse vídeo está entrando. Eu não tenho, Senhor, em mim o poder para fazer uma obra que deve ser feita por Ti. A única coisa que posso fazer está aqui, ó Pai, à Sua disposição, a fim de que o Senhor possa me usar como instrumento para entrar nas casas daqueles que estão desejosos, mas não sabem como fazê-lo. Ó Deus, que o Senhor possa estar neste momento acalentando cada coração que necessita de acalento, Senhor. Que o Senhor possa estar amparando as famílias que estão sendo afligidas por essa doença tão terrível que tem assolado a humanidade. E que junto com ela, os poderes políticos têm trazido tantas desordem, tantos desgostos, ó Pai, e tantas notícias falsas que muitas vezes nos afastam até mesmo de Ti. Ajuda-nos a escolher o céu, Senhor. Ajuda-nos a escolher a Jesus. Ajuda-nos a escolher a salvação e a vida eterna. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso que podemos passar contigo. Que a Tua mão poderosa esteja sobre a família, todas as famílias que estiverem nos acompanhando. E que as Tuas bênçãos sejam uma realidade em nossas vidas. Nós pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu querido amigo, se você gostou do assunto que nós tratamos até agora, envie esse vídeo para alguém que esteja precisando, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, faça parte dessa obra e não deixe de assinar o nosso canal, não deixe de estar nos acompanhando. Você é muito importante para nós, não há objetivo de estarmos aqui se você não estiver aí do outro lado. Que Deus te abençoe e te guarde, é o nosso maior desejo hoje e sempre. Amém.